Porquê é que o Presidente da República se intromete num colóquio científico, académico, a propósito do lançamento de uma terceira edição do manual, que, como foi aqui apontado, vai engrossando de ano para ano e de edição para edição, o que é habitual nos manuais académicos? Porquê é que se intromete numa sessão que sequer é breve, realizada numa escola, que aliás é da sua universidade e que é uma escola prestigiada e liderante na Academia Portuguesa? Por duas razões, uma razão pessoal e uma razão institucional, que ambas têm em comum o ser uma presença simbólica. Breve que seja, mas simbólica. Por razões pessoais, tem de compreender que não há uma separação entre o cidadão e o titular do cargo público. Há uma coerência, deve haver uma consistência, mas o titular do cargo público tem responsabilidades que ultrapassam as do cidadão. Mas há uma consistência de posição. E no que respeita ao cidadão, trata-se de uma causa a que o cidadão se dedica há muitos anos. Na medida das suas disponibilidades, aqui e ali no terreno, acompanhando o que foi um processo mental, antes de ser um processo académico e antes de ser um processo institucional e político, um processo mental de transformação na sociedade portuguesa. Porque este acompanhamento vem do século passado e muitas das mudanças significativas nesta área são deste século, nomeadamente no domínio académico. Em segundo lugar, porque entenda, na sequência de uma presença aqui, há uns meses, na homenagem que foi prestada, símbolos do voluntariado nesta casa, entende que se sente bem, não só por ser a sua universidade, mas também por ser uma escola irmã da sua escola, com a qual há laços antigos e profícuos e fecundos no passado, no presente e certamente também no futuro. Mas depois há uma componente institucional, que inevitavelmente é mais importante. O cidadão está presente, mas apaga-se perante o Presidente da República. E a componente institucional traduz-se, antes do mais, no elogio a esta escola. Esta escola, à sua maneira, foi precursora neste domínio. Foi precursora, já aqui foi evocado, porque arrancou em 2000, muito antes de haver a lei de 2012, muito antes de haver a Comissão Nacional criada este ano, muito antes de outras escolas se abrirem por todo o país a esta problemática. Foi precursora e também foi consequente, porque foi dando os passos necessários e os passos adequados a partir de 2000. Muito antes de, a nível internacional, haver a formalização política quanto a esta problemática. Eu lembraria que a deliberação do Parlamento Europeu sobre ela é de 2008 e o arranque da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa é de 2000, 8 anos antes, e que os passos foram sendo dados. Ou com o curso livre, ou com a criação do mestrado, ou com a preocupação do ensino em Medicina 2, da problemática de cuidados paliativos, ou no debate, sabemos, dificílimo por causa de Bolonha, da introdução de uma disciplina obrigatória e não apenas optativa, que já existe no primeiro ciclo, ou no debate ainda mais complexo sobre a existência de departamento específico sobre a matéria, tudo correspondente a um debate mais amplo, no quadro da Ordem dos Médicos e da problemática da saúde em Portugal quanto a uma especialidade de cuidados paliativos. E, portanto, há aqui um elogio a fazer, uma homenagem a prestar. Em segundo lugar, há uma homenagem a prestar aos autores do manual. Eu tenho sempre uma dúvida metafísica sobre se os manuais devem ir crescendo ao longo das edições e se não há um limite, um patamar a partir do qual se torna insuportável, em termos de saturação, a dimensão do manual. Mas tenho chegado à conclusão, cultor que sou da ideia do velho vademecum, que não há nada como ter, e que tenho escrupulosamente,
aí não é o Presidente da República, aí é o cidadão, que é importante ter um vade-mecum. Importante, fundamental, e este manual serve para isso. E tem uma diversidade de pistas de reflexão que justifica a sua dimensão e o seu enriquecimento no tempo. Não sei se no futuro se não justificará uma versão abreviada e mais funcional em termos pedagógicos para outra tarefa em que a Faculdade de Medicina tem tido uma missão fundamental, que é a formação externa. Não esqueçamos que a universidade, todos sabemos, tem 3 dimensões, para sermos simples. Tem a dimensão, que chamemos do ensino, tem a dimensão da investigação, sem a qual não é a universidade, e nestas duas, no presente domínio, a faculdade tem tido um papel pioneiro, e depois também naquilo que se chamava tradicionalmente desenvolvimento, ou ligação à sociedade, ou projeção comunitária. E para a projeção comunitária, provavelmente, além deste manual, será preciso completá-lo com versões ou versão mais teórico-prática e mais sucinta da elaboração, agora a justo título celebrada. E, portanto, a primeira mensagem institucional é de felicitação à faculdade, felicitação aos autores do manual. Que, no fundo, quer dizer felicitação àqueles que, há 16 anos, nesta casa, para não dizer há mais, lutam por esta causa. E tenho pena de que não esteja aqui connosco o Sr. Ministro, hoje é dia de Conselho de Ministros, porque o Sr. Ministro, ele também lutou por esta causa, enquanto responsável, não estritamente em termos académicos, mas em termos de gestão de uma realidade que é inseparável da intervenção académica. Tenho a certeza de que ele gostaria de aqui estar por se sentir parte integrante de uma causa que foi e é sua. A segunda observação institucional é a seguinte, é sobre o paradoxo. É um paradoxo sobre o qual tenho refletido muito nos últimos tempos, porque não se aplica apenas ao domínio da saúde, é universal. Explica muito do que se está a viver, por exemplo, no plano internacional das Nações Unidas à União Europeia, que é o descompasso que existe no tempo entre a mudança da realidade social, a evolução científica e tecnológica, as consequências que tem em termos económicos, em termos culturais, e o ajustamento jurídico-institucional, ou se quiserem, jurídico-político-institucional. A realidade muda muito mais depressa. A resposta do direito e da política, ou da política e do direito, e que são muitas vezes inseparáveis, está cada vez mais desfasada no tempo da mudança social, científica e tecnológica. Este é um problema universal, e esse problema está aqui, bem presente. A sociedade portuguesa, como outras sociedades contemporâneas, mudou em termos de envelhecimento muito antes de haver a capacidade de resposta. Mudou em termos de projeção desse envelhecimento, em termos de tipo de doenças. Em termos de necessidade de respostas institucionais e políticas. E também académicas. Ainda assim, a academia mudou. E a academia é lenta. Os que estamos, quer nesta escola, quer na escola de onde vem o Presidente da República, que são escolas pesadas e lentas na resposta aos acontecimentos, mesmo quando são pioneiras. O que é facto é que mudaram as escolas e mudou a academia antes de mudar a política, de mudarem as leis, de mudar a resposta institucional. Este é um paradoxo e, ao mesmo tempo, uma preocupação. Agora, a preocupação do responsável político é que, se este desfazamento se vai alongando, nós teremos problemas sociais sem resposta institucional durante lapsos intoleráveis de tempo. Intoleráveis de tempo. Foi o que se passou com os cuidados paliativos. É verdade que houve também resistências
mentais. Dizia Fernando Pessoa que o problema português é um problema mental. Houve resistências mentais. E eu acompanhava isso. Acompanhava isso no terreno. Quer com amigos médicos, quer com amigos responsáveis institucionais. Mas cuidados paliativos, mas isso tem dignidade científica. Mas cuidados paliativos, mas isso explica um aprofundamento autónomo, curricularmente autónomo, ou é um cruzamento de contributos na sua transversalidade. E depois, a que título substituir-se ao que existe de especialidades estabilizadas e como articular as duas realidades. E depois, como fazer o processo mental de não identificar cuidados paliativos com cuidados terminais. E muito menos com população idosa. Com a multiplicação de casos de cuidados paliativos em jovens ou em não idosos. E depois, como explicar que isso possa justificar uma resposta alargada num sistema de saúde que já tem outros problemas prementes, que parecem merecer uma afirmação prioritária. E era um debate quase impossível. Às vezes, caso a caso. Eu testemunhava esse debate caso a caso, paciente a paciente, no momento da colaboração ou da transição entre, por exemplo, o cirurgião e o clínico de cuidados paliativos, ou na colaboração entre elas, ou na repartição de responsabilidades. Para já não falar na percepção familiar, na percepção da realidade social. Estão a ver como, estando por dentro, eu fui acompanhando este processo mental e vendo como a realidade social mudava, como essa mudança não era acompanhada em termos de percepção e muito menos de percepção institucional ou política. Bom, o que é facto é que acabámos de ouvir o Sr. Estado de Estado dizer o que se esperaria do Sr. Estado de Estado, sendo colaborador direto de um ministro que está atento a esta problemática há muito tempo. Nós sabemos que depois o problema dos responsáveis políticos não é o estarem atentos, muitas vezes é a disponibilidade de meios. E podem estar atentos a essa problemática, mas depois quando surge, e eu ouvi há pouco, nas últimas palavras da senhora diretora clínica do centro hospitalar, mesmo ao terminar falar na expansão de instalações em 2 unidades, e pensei logo, temos aqui, a propósito de uma reflexão muito específica, uma preocupação também específica, mas de incidência muito vasta. Mas isto para vos dizer que, olhando para o futuro, é para o futuro que temos de olhar. Eu olho à volta e vejo aqui colegas, professores desta casa ilustríssimos. Mas muitos deles que são da minha geração, ou de gerações próximas, e, no fundo, aquilo que nos compete, a todos os níveis, é cuidar dos mais jovens que aqui estão, olhar para o futuro deles e olhar para o futuro da sociedade portuguesa. E aí há 3 vertentes essenciais. Uma é académica. Como expandir o exemplo desta escola? Como multiplicar este exemplo por toda a academia portuguesa? Essa é uma primeira prioridade. Sem melindes, sem atritos, num quadro institucional de colaboração e de aceitação recíproca. Como equacionar o problema da valorização curricular dos cuidados paliativos? Sem ter anticorpos, sem criar anticorpos. Nós sabemos, eu sei por experiência, que não há nada mais desgastante do que o debate de um plano curricular num conceito científico. Porque todos são titulares e são proprietários de áreas e, portanto, ceder 1 milímetro de uma área é uma traição a uma carreira, para não ser a traição a um legado. Então, como conseguir, sem traições a esses legados e no quadro atual e futuro previsível de evolução dos currícula, como conseguir acomodar a relevância desta disciplina. Segundo desafio é político. Esse é consigo, Sr. Estado de Estado. Tem a ver com uma rede. O Sr. Estado de Estado disse, uma rede que, para ser rede, tem que ser nacional. Para ser rede, não pode ser muito assimétrica.
Tem, pelo contrário, corrigir as simetrias que existem. E são grandes. Porque há uma percentagem coberta que ainda é muito baixa na população portuguesa. Para ser rede, tem de se responsabilizar ainda que por degraus, por fases, de maneira quase irreversível, porque as expectativas depois criadas têm de ser satisfeitas. E a gestão dessa progressão da rede é complexa. E, por outro lado, por ser rede, envolve recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros apreciáveis. É verdade que todos os relatórios, a começar no relatório em boa hora promovido pela Fundação Carlos Gulbenkian, incluem, numa das prioridades para a saúde em Portugal, esta. Eu tenho defendido que há um consenso na saúde em Portugal. Mesmo quando as forças políticas não gostam de o reconhecer. Que se estabilizou com o tempo. Que se foi estabilizando com o tempo. Há divergências, mas no essencial, nos grandes objetivos, há uma convergência. E nessa convergência entram os cuidados paliativos. Poderiam não entrar e noutros tempos não entrariam. Hoje entram. O terceiro desafio é um desafio social, ou se quiser um desafio cultural. Como disse o Sr. Estado-Chave, não há avanços políticos se a sociedade não os reclamar. Não os reclamar. E por isso é que é importante a afirmação de uma sociedade civil forte. Tenho para mim que nenhum político, numa democracia onde há eleições, transforma em objetivo prioritário e eleitoral aquilo que para a sociedade não é. Há exceções, e normalmente diz-se que essas exceções correspondem aos estadistas. Mas mesmo os estadistas, quando olhamos com cuidado as suas carreiras, veremos que são particularmente sensíveis aos apelos da comunidade. Ora, a comunidade, de forma fragmentada, tem este apelo, ou de forma diluída tem este apelo, não tem a percepção cabal das consequências políticas deste apelo. Sente esta necessidade. Pessoa a família, pessoa a pessoa, família a família, agregado a agregado, mini-comunidade a mini-comunidade, sente-o. Ao menos algumas vezes na vida comunitária. E quando sente, sente de uma forma muito premente. Mas eu não tenho a certeza de que o sinta de forma globalmente partilhada. Isso é muito importante para a consecução dos objetivos políticos. Poderá não ser dos académicos, mas dos políticos é certamente. E esse é um desafio, por isso é que a associação, que há muito tempo batalha neste domínio. E por isso é que as iniciativas da sociedade civil são importantes. E não são importantes, este é um ponto que fique claro, porque há ou não há outros debates paralelos ou aparentemente convergentes que ocorram na sociedade portuguesa. Todos os debates têm lugar e devem ter lugar numa sociedade livre e democrática. Todos. Os mais diversos. Há mesmo países em que se organizam livros brancos sobre esses debates. Como aconteceu em França, por iniciativa do presidente François Hollande. Mas não se deve entender que é por causa dos debates mais variados e legítimos que, de repente, se redescobre a problemática dos cuidados paliativos. Seria a forma errada de tratar a questão dos cuidados paliativos. Seria sempre tratá-la a reboque de outras realidades. E soaria a falso. Soaria um remendo de ocasião. Para mim, inadmissível, agora volto ao cidadão, porque quem como cidadão anda nesta causa há muito tempo, não perceberia porque é que a causa haveria de ser confundida com outras problemáticas de debate legítimo na sociedade portuguesa. E, portanto, em boa hora, estas reflexões continuam e devem continuar. E o que venha a ser feito em termos políticos, quanto à rede de cuidados paliativos, que o seja feito com realismo, mas também com ambição. E a presença do Presidente da República aqui quer dizer isso mesmo. Não é apenas o cidadão que está solidário com uma causa que sempre foi sua, é o Presidente da República que entende que esta é uma das prioridades no quadro do Consenso Nacional sobre a Saúde. E como eu converti como Presidente da República
este consenso, num consenso tendencialmente exemplar para outras áreas, em que, por razões fáceis de compreender, como a segurança social, por razões difíceis de compreender, como a educação, está mais complexo de se ir atingindo o consenso, penso que também, nesta área, o consenso é importante. A sociedade portuguesa é uma sociedade que, como todas as outras, enfrenta hoje uma série de incógnitas que fazem parte da nossa vida cotidiana. Aos meus alunos de ciência política, eu costumava dizer que aquilo que é normal na vida é a crise e o que é patológico é a ausência de crise. Porque no mundo de recursos raros, o que é normal é o conflito de interesses por virtude desses recursos raros e que os serão cada vez mais. E, portanto, que o que é normal é viver no que, teoricamente, é considerado patológico e o que é anormal é a ideia da vida numa sociedade ideal em que não existe, ou não existem essas patologias. Agora, cabe-nos a nós todos tentar minimizar o preço das patologias. E aí surgem os consensos. Sabendo que o mundo está em crise. E em crises mais complexas do que as crises de há 10 anos, de há 20, de há 30, de há 40 anos. Porque o mundo é mais complexo e mais próximo. Sabendo que a Europa está também ela mais complexa e em crise mais clara e mais evidente, nós temos a noção de que só por artificialismo se pode dizer que as crises aparecem de um minuto para o outro, por um milagre. Isso não existe em nenhuma sociedade. Elas vivem perante desafios críticos de forma constante. Do que se trata é de gerir esses desafios críticos. E os consensos surgem como uma forma inteligente, respeitado o pluralismo próprio da democracia, de, ao menos em áreas fundamentais que exigem planeamento de médio e longo prazo, se poder definir prioridades e prosseguir prioridades que minimizem os custos das crises existentes. É disso que se trata. E a saúde é um dos exemplos em que é preciso pensar a médio e a longo prazo. E, portanto, pensar consensualmente. Isso se aplica aos cuidados paliativos. Alonguem mais do que queria para vos dizer, vejam com muito entusiasmo com estas questões, para vos dizer que, como cidadão, estou muito feliz por aqui estar, como Presidente da República, estou ainda mais feliz com o testemunho da minha presença. Obrigado.